quero compartilhar essa palavra que está aqui em Êxodo, capítulo 1, versículo de número 10, que vai dizer assim: Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servides de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre nós vivermos a verdadeira liberdade que Deus tem para nós. Porque às vezes a gente já recebeu Jesus no nosso coração. Às vezes a gente vem na igreja, às vezes a gente fala como crente, às vezes a gente faz uma série de atividades, mas muitas das vezes nós não somos verdadeiramente livres. Aqui fala de um povo, o povo hebreu, que foi um povo que tinha uma promessa extraordinária, que era um povo que começou lá atrás uma história maravilhosa com Abraão, passou para Isaac, passou para Jacó, passou para José. E José foi um homem que teve a sua história também marcada por uma escravidão. José, ele foi um camarada que teve que passar por um período de dificuldade, de prisão e de escravidão, mas ele foi um libertador. Ele liberta o povo, mas ali havia uma promessa, em que o povo estaria ali no Egito, e seria escravo naquela terra, mas o povo seria liberto. E quando o faraó que conheceu José morreu, um outro faraó foi colocado no lugar. E esse faraó viu que hebreu, e quando nós vamos falar de hebreu, entenda também, entenda você, entenda crente, entenda aquele que acredita em Deus. Ele viu que algo diferente havia na vida daqueles homens, que eles tinham uma capacidade de multiplicação violenta, e que se ele não parasse aquele povo ia engolir o Egito. Aqui a gente já começa a entender um pouco, por que muitas vezes nós estamos na igreja, a gente recebeu Jesus, mas parece que algumas coisas nos oprimem e algumas coisas nos escravizam. Porque você já parou para perceber que vira e mexe, aparece alguma coisa que vem lá de trás, que a gente pensa que já está dominado por nós, mas parece que aquilo vem e nos domina novamente. Isso faz o papel de Faraó. E comece a perceber, Faraó, ele não escraviza o povo, porque ele é mais poderoso que o povo. Faraó, ele escraviza o povo porque ele tem medo do povo hebreu. Aqui começa algo importante que você precisa saber. Talvez você possa ter entrado aqui nessa noite reconhecendo que você, em algumas áreas da sua vida, você ainda não fluiu, você ainda não tem liberdade para operar, você ainda parece que está truncado, parece que o negócio, o carro está num lamaçal. Mas sabe o que eu vou dizer para você? O inimigo está te pegando num ponto onde ele tem medo de você, porque se você for liberto daquela área onde você está escravo, o inimigo está pego com a tua vida. Porque você foi chamado para ser libertador.
Você foi chamado para ser livre, e um tipo de liberdade que você vai libertar outras pessoas. Mas sabe, o inimigo ele tem medo de você. Sabe por quê? Porque não é você que opera, é Jesus que está dentro de você. E Jesus já venceu o inimigo na cruz. A cruz, meus amados, determinou o golpe final no inimigo. Ali em Colossenses, no capítulo 3, vai dizer que, no capítulo 2, desculpe, vai dizer que naquele dia que Jesus foi para a cruz, Jesus, ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, e envergonhou e expôs à vergonha os principados e as potestades. Aí você vai falar para mim, pastor, parece que o inimigo fica oprimindo minha vida, parece que as coisas não acontecem na minha vida, eu vivo debaixo de uma opressão do inimigo. Você está vivendo debaixo de uma opressão do inimigo porque você quer, porque a vitória já aconteceu lá na cruz. Mas a partir do momento que você ainda tem uma mentalidade escrava, o inimigo vai fazer isso para poder tripudiar na tua vida. Porque o lance agora não se dá mais do nosso corpo. O inimigo não tem como pegar o teu corpo e te levar para a prisão. O inimigo não tem como pegar teu corpo e te levar para o Egito novamente. Ele agora começa a operar na mente. O campo de batalha se dá aqui agora. Aqui é um verdadeiro campo de batalha. Então, o faraó, ele vê esse povo assim e fala assim, não, eu vou pôr esse povo, eu vou aproveitar que o povo ainda não entendeu quem ele é. Você precisa, uma coisa que nós precisamos entender, meus queridos, você precisa entender quem você é em Jesus Cristo. Você precisa entender qual a sua identidade. Às vezes você olha para o teu RG, para a tua carteira de habilitação, você lá vê a sua foto e você vê o seu nome que foi dado aqui na terra. Mas deixa eu te dizer um negócio, esse nome que foi dado aqui na terra, esse sobrenome que você carrega, e que talvez venha carregado de um monte de palavra de maldição, e que talvez venha carregado de um monte de comportamento errado que você viu na tua casa, isso não reflete quem você é diante de Jesus. Esqueça aquele nome que está escrito ali, e leia como nome ali, Filho amado, a qual o Senhor tem muito prazer. Olhe para aquela fotinho ali e enxergue a foto de Jesus naquele lugar. Ah, mas Senhor, eu não sei o que é a foto de Jesus. Cara, você precisa começar a gastar tempo no teu secreto para você saber quem que é Jesus. Porque às vezes a gente vai falar de Jesus, pode soar como uma arrogância, como se eu estivesse aqui arrotando santidade, mas não é. A gente tem que começar a ter contato com o Jesus verdadeiro no nosso momento secreto. E eu não estou aqui para me gabar não, mas eu falo diversas vezes, eu estou no meu secreto e Jesus aparece lá. Essa semana mesmo eu estava lá, porque eu tenho um sofá lá no nosso lugar para ter um momento secreto. A gente organizou lá em casa um local para a gente poder orar. Que desde quando eu construí a nossa casa, aquele local é consagrado como local de oração. A Elisandra antes gostava de orar em pé, lá em casa, andando, né? E eu lá, sempre no meu quartinho lá. Aí um dia ela começou a pegar vontade de ir lá no quartinho lá, começou a ir falar, não é que o negócio lá é diferente mesmo? Eu falei, é lógico. Mas gente, deixa eu falar um negócio para vocês, esse ambiente foi construído. Esse ambiente não veio do dia para a noite. Esse ambiente foram lágrimas derramadas ali, foram clamores, foram momentos na presença do Senhor que a atmosfera ali realmente é diferente. Existem lugares onde a atmosfera é diferente, sabe por quê? Porque pessoas que carregam essa atmosfera estão ali clamando pelo nome do Senhor. E eu estava lá no meu sofazão e eu falei, Jesus, eu sei que eu já te vi, eu já te vi e você já andou perto de mim, eu já consegui te ver. Eu queria te ver como leão. E daqui a pouco eu olho no canto do meu quarto. Ah, que coisa louca. Aquele leãozão, ele veio. Aquele leão com um amarelado meio branco. Ele veio. E ele veio caminhando na minha direção. E ele ficou. Aí você pode falar, o pastor é loucão. Não sou loucão. Isso aí todo mundo tinha que ver. Todo mundo tinha que ver.
Saia dessa mentalidade escrava. A mentalidade escrava do mundo vai dar risada quando você vai falar que você viu Jesus, que você viu o leão, que você viu ele na goiabeira. Vai dar risada de você sim. Mas a realidade, a mente que é liberta em Cristo, ela vai ver Cristo em todos os lugares, principalmente como leão e como cordeiro. E ele entrou e ficou fazendo passando a juba assim em mim. E eu, ai, que delícia, eu chorava. E daqui a pouco eu subi lá na sala, e meu filho, o que você está chorando, filho? Pai, falei, eu vi Jesus como leão. Ele pai. Olha para você ver. A criança já vai sendo construída numa mentalidade errada. Ele falou, pai, mas leão? Eu falei, Jesus, leão. Pai. E eu estou jogando isso para ele. Às vezes eu paro no semáforo e falo, pai, que você está chorando? Eu falei, Jesus está aqui no carro. Outro dia eu falei para ele, está sentado no seu colo aí, ó. Ele, como, pai? Não é eu que tenho que estar sentado no colo dele? Não, ele está sentado no teu colo, no banco da frente, cara. E eu escorrendo lágrima no olho, parado no semáforo. Ele falou, cara, eu não... É isso que a gente tem que viver, essa mentalidade que nós somos filhos amados do Senhor. E eu não estou falando que o leão aparece lá no meu quarto porque eu cumpro todas as regras do Senhor, porque eu sou o melhor de todos os crentes. Sou nada. Eu tenho as minhas pendências para resolver com Deus ainda. Assim como você tem a sua. Nós temos as nossas pendências com Deus. E nós clamamos por misericórdia todos os dias, para que o Senhor me faz com que nessa área que eu preciso vencer, eu seja um pouco melhor daquilo que eu fui ontem. Porque às vezes a gente entra num perfeccionismo gospel. E sabe como que funciona a mente do perfeccionista? O perfeccionista é assim, ele olha para algo que ele tem que fazer. E se ele não consegue fazer no nível hiper, blaster, mega, super, ele não faz. Aí ele fica paralisado no tempo, ele não sai ele não faz nada, então ele paralisa. Porque ele fica, sabe como que ele fica pensando? Duas coisas. O que Deus vai achar de mim e o que os outros vão achar de mim? Mas na verdade tudo isso é o quê? É um excesso de eu, é um egocentrismo que a pessoa está vivendo. Jesus não te chamou para uma perfeição, lógico, Ele te chamou para a perfeição, mas Ele não exige a perfeição de você de uma hora para outra. Pessoas são chamadas e elas vão vindo, caminhando, você só não pode deixar de caminhar rumo a Jesus. É o que Paulo fala, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Ele não anda para trás, ele prossegue numa caminhada para frente, rumo a Cristo. Então ele dá um passo hoje, e hoje ele está mais perto de Cristo do que o que ele estava ontem, e amanhã ele dá outro, e assim sucessivamente. Tem dia que ele vai dar uma corrida de 100 metros, tem dia que ele vai parar, mas ele vai continuar caminhando rumo àquilo que Jesus tem. E é isso que a gente precisa. Nós não podemos nos conformar mais de sermos escravos das nossas manias, ser escravos dos nossos pecados. Sabe aquela historinha? Ah, pastor, sabe, eu estou aí na igreja, sabe? Mas não mexe comigo não, senão eu vou dar uma porrada no cara, porque eu sou assim mesmo. Cara, você já se conformou? Você já se conformou com aquilo que está te escravizando? Como se isso fosse normal. Então eu vou até o dia que Jesus me chamar, eu vou ser um cara irado. Ah, pastor, não posso ver uma bandeja de rango na minha frente que eu regaço mesmo. Pois isso é glutonaria, cara. Aí você vai ficar usando isso como subterfúgio para você se esconder atrás das suas próprias manias e dos seus próprios pecados. Isso é Faraó te dominando, isso é Faraó te segurando. A gente precisa nos despertar para que verdadeiramente a gente possa viver liberdade nas áreas que nós estamos presos. E isso envolve tempo, isso envolve dedicação, isso não vem de uma forma mágica. E às vezes eu vejo o povo de Deus muitas vezes viver como de uma forma mágica, querendo viver como mágica. Ah, se Jesus ainda não fez nada por mim, eu fico esperando Ele fazer. Cara, Ele já fez.
Ele já fez uma obra na cruz, e aquela obra da cruz resultou com que o Espírito dele viesse habitar dentro de cada um que aqui está. Ele já te capacitou. Mas sabe o que o inimigo faz? Isso que ele fez. O povo era um povo que tinha que construir para eles. Era um povo que tinha que fazer coisas maravilhosas para eles. Era um povo que tinha que plantar para eles poderem sobreviver. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Fazendo tijolo para Faraó e plantando para Faraó. Mas sabe o que é o mais interessante disso? Era um povo que ainda não tinha consciência qual Deus a qual serviam e ainda estavam num estado de dormência, esperando as coisas acontecerem, como uma mágica viesse para acontecer para eles. A gente vê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, onde ali contam a história de Filipe. Filipe foi um camarada que começou a evangelizar ali a região de Samaria. E vai falar que onde esse cara passava era milagre, era maravilha, era coisa sobrenatural acontecendo. E em Samaria tinha um homem chamado Simão, conhecido como Simão o Mágico. E vai falar que esse homem arrebatava multidões. Imagina, você lembra da época, as pessoas aí com 30 anos, aí quando apareceu o tal do Mr. M aí, vou falar para os mais antigos agora. Eu sou da época do David Copperfield. Esse aí, os adolescentes não vão saber. David Copperfield era o cara que aparecia domingo no Fantástico e ele fazia uns negócios que era coisa de louco. Procura também a história do mágico chamado Houdini. Foi um dos maiores mágicos que apareceu na face da terra. Mas o que é a mágica? Não existe mágica, existe ilusão. Na verdade, a mágica é a capacidade dele mexer as suas mãos de maneira tão rápida que os seus olhos não conseguem enxergar. Ele consegue fazer alguns artifícios que enganam a sua mente para que você pense que aquela é uma realidade, mas a verdadeira realidade está escondida. Então esse cara, quando ele vê Filipe fazendo aquele monte de milagre, ele, opa, eu quero Jesus, eu quero tal. E ele começa a acompanhar Filipe. E esse que é o problema de muitos crentes nos dias de hoje. São arrebatados por grandes vultos no evangelho que estão por aí. E acham que pelo simples fato de se tornar um seguidor, ele vai se tornar um dele. Esse cara começou a andar atrás de Filipe e começou a ver que aquilo que Filipe fazia, ele não conseguia fazer. Aí sabe o que Filipe falou? Sabe o que Simão falou? Vamos lá para o texto, Atos, capítulo de número 8. A partir do verso de número 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria. Essa palavra iludindo no grego é uma palavra que quer dizer tirar da posição. Nós estamos muitas vezes sendo tirados da nossa posição, que o inimigo tem nos enganado, ensinando com que nós venhamos receber as coisas por mágica, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Ou seja, o cara fazia mágica, e as pessoas acharam que ele estava no poder de Deus. Aderiam a ele, porque havia muitos outros os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiados, os sinais e grandes milagres praticados. Então vamos lá, vamos para o versículo 17.
Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Agora, ó o camarada, ó o espertão. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai por vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. A gente tem que colocar os nossos joelhos e começar a clamar para que esse poder do Espírito Santo ele venha sobre as nossas vidas, da maneira como ele vai ter que vir. Sabe como que ele vai vir? Através de dores, através de mudança da nossa vida, através de lapidação. Nós louvamos aqui, lapidação. O Senhor vem me lapidar. O Senhor não vai conceder o poder dele através de milagres, através de maravilhas, através de tudo aquilo que ele tem para nós, se antes nós não passarmos por um processo nas mãos do oleiro. Não há dinheiro, não há religiosidade que possa comprar o favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos ser escravos de uma mentalidade que hoje diz que se porque um tem, o outro tem que ter também. Está fora isso, isso não é a mentalidade de reino. A mentalidade do reino é: vinde após mim e venha, carrega a tua cruz, que você vai começar a ver as coisas acontecerem. Essa é a mentalidade do verdadeiro homem e da mulher livre. A gente não pode ser escravos de alguns achismos que a religiosidade colocou sobre as nossas vidas. De alguns achismos que as pessoas aí de fora que não conhecem o poder de Deus, começam a cogitar sobre as nossas vidas. Deus tem algo poderoso para nós. O mesmo poder que estava sobre Filipe, sobre todos os apóstolos, era disponível para Simão. Mas o caminho não é fácil assim não. Mas se ele dispusesse o seu coração dia a dia a buscar aquilo que Deus tem para ele, ele verdadeiramente seria livre. Foi um cara que aceitou Jesus. Foi um cara que recebeu uma imposição de mãos. Mas nada mudou na sua mente. Aí eu pergunto: como estamos saindo dos nossos cultos dominicais? Como estamos saindo das nossas conferências? Como estamos saindo depois daquela pregação que a gente viu na internet? Uau! O que aquilo produziu na tua mente? Ela expandiu a tua mente a nível de libertação daquilo que você estava vivendo, ou foi mais uma palavra? Porque talvez você pode ter aceitado a Jesus e ter sido livre, mas talvez você possa não ter sido convertido para que você possa viver verdadeiramente a liberdade que há em Cristo Jesus. Eu costumo falar que algumas pessoas que aceitaram a Jesus, mas não se converteram. Aceitar Jesus não pode ser uma modinha, igual está virando. É muito legal hoje ser evangélico, porque o evangélico hoje pode ser worship, né? Então o worship é a modinha de hoje. Igreja escura, jogo de luz, fumacinha. E de boa, eu não tenho nada, uso aqui na nossa igreja. O problema é quando a gente acha que a gente é diferente porque tem isso aqui. A gente não pode achar que nós somos diferentes porque é a igreja de uma cor, ou porque tem isso e aquilo. Nós temos que ser diferentes porque a palavra de Deus produziu mudança na nossa mente. Se não produziu mudança nenhuma, você ainda é escravo.
Se você continua sendo o mesmo, ainda que seja de 1 minuto atrás, você está vivendo uma escravidão na tua mente. É momento de libertação nessa noite. Jesus tem uma libertação para nós essa noite. Todas as vezes que eu falo de escravidão, todas as vezes que eu entro para falar de mente liberta, há uma oposição espiritual sobre esta casa. Mas eu sei que muitos estão aqui nessa noite, sofrendo, tomando chibatada do inimigo, fazendo com que as coisas não evoluam na tua vida, porque algumas coisas ainda estão debaixo de um jugo de escravidão. Mas o libertador está aqui nessa noite para nos salvar. Vamos para Êxodo, capítulo de número 2, aleluia, glória a Deus. Êxodo, capítulo 2, verso de número 23, olha o que vai dizer. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O povo começou a sofrer, o povo começou a apanhar, e o povo verdadeiramente sentiu que era escravo. E uma coisa que nós precisamos atentar, e começar a deixar de tapar o sol com a peneira, de nós verdadeiramente olharmos para a nossa condição de vida, e realmente reconhecermos se há algumas áreas na nossa vida que nós precisamos ser libertos, para que verdadeiramente o Senhor venha nos libertar. Porque a gente vai ver que o povo estava sofrendo, mas Deus, Ele só ouviu o gemido do povo quando o povo clamou. A gente precisa clamar, e o clamar começa, sabe quando? Quando há um reconhecimento da condição de vida que eu estou levando. Sabe por que você se converteu? Sabe por que nós erguemos a mão para Jesus como o único e verdadeiro Salvador? Porque naquele dia a nossa vida estava uma desgraça. Eu vim para Jesus quando a minha vida chegou no ápice da desgraça total. Eu não tinha R$1 para dar de oferta no dia que eu vim para a igreja. Tinha um bom serviço, tinha uma vida onde fazia tudo o que eu queria. Tinha carro bom, frequentava as melhores baladas, fazia tudo o que eu queria, usava a droga que eu queria, bebia a bebida que eu queria. Na minha mente, eu era o cara mais livre de todos. Olhava para os crentinhos entrando na igreja e falava lá, o bando de gado entrando lá, tudo enjaulado na religião. Eu preso que não conseguia ficar um dia sem usar droga. Só que um dia tudo aquilo que eu vivia subiu até os céus. E o libertador olhou lá de cima e falou, eu vou tratar com esse cara aí. E sabe o que ele fez? Ele arrancou tudo aquilo que me escravizava. E no começo, sabe o que eu falava? Ai, que Deus injusto esse, está arrancando tudo daquilo, deixou eu sem dinheiro, está deixando eu sem droga, está deixando eu sem mulher, está deixando eu sem tudo. Como um filho que não entende aquilo que o pai faz. Comecei a chorar, fazer biquinho. Ai, Deus, e chama, e reclama de Deus aqui, reclama de Deus lá. Isso já parou muitas vezes na nossa vida. A gente faz algumas coisas e Deus vem tratar conosco, e a gente acha que Deus nos abandonou, mas é muito contrário, Deus está vindo para poder curar aquilo que te escraviza. Aí Deus foi espremendo. Aí eu fui numa igreja, numa denominação, falei que aqui não tem Deus não, aqui não vai. Aí um dia eu estou lá, que uma viva alma de um amigo meu chegou e falou assim, cara, você está muito mal, vem aqui tomar uma cerveja na minha casa. Eu falei, vamos lá, a cerveja vai curar a minha doença, vai curar, vai ser um paliativo para a minha dor. E num gole de cerveja ou outro, ele olhou para mim e falou, cara, sabe o que você está precisando? Você está precisando de Jesus na tua vida.
Eu esperando um crente vir falar comigo, mas era um desviado falando para mim: cara, você precisa de Jesus na tua vida. Eu falei: mas eu já fui lá procurar o Jesus, lá no lugar lá, e não tem Jesus lá, o Jesus lá está dormindo. Jesus lá está pregado na cruz, não está fazendo nada. Ele falou: você tem que ir na igreja dos irmãos do Canela de Fogo, cara. Meu pai é de lá, você tem que ir na Bleia, cara. Eu falei: opa, é lá mesmo que nós vamos. Aí, ó, a hora que começa os Bleia a levantar, aí, ó, tem os Canela aqui da Bleia, sou de lá. Aí, eu fui lá na Bleia, lá. E na hora que eu cheguei, louvorzão comendo solto, já comecei a ver que a atmosfera é diferente. E que Jesus estava naquele lugar, só que eu não sabia que era Jesus. O negócio fala aqui, e o outro grita lá. E eu falei: nossa, mas aquilo que eu pensava que era, não era nada disso aqui. O ambiente é gostoso, o negócio. E daqui a pouco vem a palavra do pastor lá de cima. E o negócio deu na minha orelha. Falei: é isso que eu quero para mim. E daquele dia em diante, começa-se um processo de andar com Jesus, e um processo de libertação na minha vida. Porque eu fui, sabe como? Vou lá para esses caras, os caras são Canela de Fogo, eles vão vir, vão colocar a mão na minha cabeça, e na hora que colocar a mão na minha cabeça, o dinheiro vai voltar para a minha conta, e eu vou ter uma mulher para eu casar agora, e a minha casa que eu estou construindo vai ficar pronta amanhã. Aleluia! Aí eu vou um dia, vou 2, e eu corri para a igreja, eu ia no culto de domingo, falei: aqui é um negócio, o poder está aqui, é o Silvão, o poder está aqui. Só que minha conta continuava milhões negativas no outro dia. A mulher que eu estava pedindo para eu casar não chegava no outro dia. As coisas a qual eu era escravo na minha vida não mudaram nada. Mas algo estava acontecendo, o meu coração estava sendo transformado na presença do Senhor. E sabe o que o inimigo buzinava? Você vai ficar aqui, o negócio não está mudando nada da tua vida. É aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou permanecer, porque eu tenho Deus, eu sou muito atento às coisas que acontecem. Eu percebia que as coisas ao meu redor não mudavam, mas as coisas aqui dentro de mim estavam sendo transformadas. E um fogo ardia dentro de mim, porque eu queria ler a palavra de Deus, e eu batia a Bíblia de ponta a ponta em 6 meses, assim, ó, era o dia inteiro lendo Bíblia, era o dia inteiro escutando aquela rádio BBN, que tem estudos maravilhosos, só o louvor que é difícil, mas palavra top. E era pastor Pascoal Piragini, meio-dia, e não sei quem de manhã, era Deus demais, transformando o meu interior. Mas fora, nada mudava. Mas eu percebia que eu estava sendo liberto de tudo aquilo que me escravizou durante a minha vida inteira. Porque uma escravidão não vem de um dia para outro. A escravidão dos hebreus demorou 430 anos para eles poderem chiar. Foi um processo, é uma coisinha que vai te escravizando aqui, é um comportamento que vai te escravizando aqui, é algo que você ouviu lá atrás do seu pai que te escraviza, e vai sendo um conjunto de coisas. Na hora que você vê, você é um escravo. Escravo tendo a chancela de livre. Então vai falar aqui que o louvor subiu até Deus, e o que nós temos que fazer? Nós precisamos fazer com que o nosso clamor chegue aos céus. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que existem áreas na nossa vida em que nós somos escravos, e nós precisamos abrir a nossa boca e falar: Senhor, me cura desta área. Porque sabe qual o grande engodo do inimigo? É fazer você pensar que você ainda não é um escravo em determinadas áreas. Sabe quando alguém fala para você: cara, você precisa se consertar nessa área? Não tem nada, cara, está tudo sob controle. A gente vê isso muito em pessoas que são viciadas em álcool e droga.
Você chega para o cara que é viciado em álcool e fala, cara, você precisa parar de beber, cara. Ele fala, não, está tudo sob controle. Na hora que eu quiser parar, eu paro. Mas ele nunca para. Ele é escravo daquilo. Ele é escravo por quê? Porque na hora que ele é trazido para a realidade onde Deus vai tratar ele, ele não consegue lidar com a realidade. Ele vai de novo com o subterfúgio da escravidão. Porque a escravidão desses homens, sabe como é que era? Não era a escravidão igual a gente viu no Brasil, onde enfiavam um monte de negros dentro de uma senzala e deixava eles ali ao relento, comendo sobra. Aqui não. Aqui eles tinham a casa deles, eles tinham a criaçãozinha deles, eles tinham a vidinha deles. E é isso que o inimigo faz, ele faz você ter uma vidinha. Ele faz você ter uma vida, sabe de quê? De sobrevivência. Sabe o que é uma vida de sobrevivência? É quando você trabalha para pagar somente aquilo que você come. Isso é sobrevivência. Então você trabalha o mês inteiro, o que deu para pagar? Deu para comer arroz, feijão. Deu para comer uma carninha, alguma coisa aí. Isso não é vida, isso é sobrevivência. E o ser humano, ele tem uma das características, tudo aquilo que nós temos de características boas, na mão do inimigo ela se torna como uma característica ruim. Nós temos uma característica de adaptação sobrenatural. Mas essa característica de adaptação que nós temos, ela, se nas mãos do inimigo, ela faz com que nós nos acostumamos a viver a mesma vidinha de sempre. Então é onde você vê crente com 30 anos de igreja, o cara não muda. O cara está lá brigando com a mulher o dia inteiro, brigando com os filhos o dia inteiro, devendo para tudo quanto é pessoa, vive enfermo, vive irritado, vive numa série de coisas. Só que, num momento da vida dele, 2 vezes por semana, ele coloca a bibona debaixo do sovaco dele e vai para a igreja. E ali é como se servisse como uma droga para ele. Era um momento onde ele entra no êxtase da religiosidade. Ele entra na chapação do negócio. Ele começa, mas dentro ele não está vivendo nada. Aquilo, na verdade, é uma droga que está sendo injetada no seu espírito. E não é isso que Deus tem para nós. Porque a verdadeira chapação no Espírito, e eu sou o cara chapado, eu gosto de chorar na presença de Deus, eu gosto de mergulhar no Espírito, eu gosto de viver, eu gosto de ler, eu gosto de chorar, eu gosto de gritar. Mas sabe o que isso tem que acontecer? Para que isso realmente seja uma liberdade na minha vida, isso tem que acontecer dentro da minha casa também. Porque se isso não acontece dentro da minha casa, não adianta eu vir aqui e mostrar que isso está acontecendo, porque não está. Eu ainda sou escravo das minhas manias e do meu eu. O inimigo não tem mais autoridade sobre nós. E o que ele faz? Ele tenta manipular a tua realidade para que você seja escravo de você mesmo. Seja escravo do teu ego. É isso que ele faz. Ele manipula a realidade, como ele não pode tocar em você, porque você já recebeu Jesus na tua vida. E o que ele faz? Ele tenta manipular a tua realidade, ele tenta manipular a tua mente, para que ele possa te escravizar através da tua própria mente, que não se converte. E não é à toa que a palavra arrependei-vos no Novo Testamento é a palavra chamada metanoia, que quer dizer mudança de mente. Nosso clamor, nós precisamos fazer com que o nosso clamor suba a Deus. Nós precisamos ser claros diante de Deus. Não é chegar numa oração diante do Senhor e falar, Senhor, Senhor, cura meus pecados. Não tem cura meus pecados. Senhor, cura os meus olhos, que são ruins para com as pessoas. Cura essa lascívia que eu tenho de ficar querer olhar para as mulheres como se elas estivessem nuas. Cura, Senhor, a minha língua que não para de falar mal das pessoas. Cura, Senhor, o meu vitimismo, que eu acho que todo mundo está errado, menos eu. Cura. Porque na hora que a gente fizer isso, o libertador vai vir. O libertador, ele não liberta porque ele faz alguma coisa, ele liberta porque ele é libertador. Jesus, ele não liberta porque ele quer.
Jesus, ele liberta, porque a essência de Jesus é libertar. Gálatas capítulo 5, verso 1 vai dizer: estais, pois, livres na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos sujeitais novamente debaixo de jugo de escravidão. O libertador, ele quer nos libertar. O libertador, ele tem uma necessidade tremenda de nos libertar. Então é o momento quando o povo clama, os céus começam a dar uma resposta. O grande problema é que nós não clamamos, que nós vamos seguindo a vida, nós vamos continuando vivendo na nossa vida cotidiana. Por quê? Porque se tem uma carninha para comer no final de semana, se tem um arrozinho com feijão, está tudo certo. Você já parou para pensar que Jesus lá em João 10,10 veio falar: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância? Se eu não vivo uma vida com abundância, algo dentro de mim precisa ser transformado. Algo dentro de mim precisa fluir, algo dentro de mim precisa transbordar, algo precisa acontecer de novo. A gente precisa parar de viver eu vou lá porque tem um ensino novo em tal lugar. Então vivemos uma era da igreja, onde a galera está entupida de conhecimento. Você vai hoje, escola de teologia espalhado na internet inteira. É EAD, é curso à distância do fulano, do ciclano, do outro. Numa geração cheia de informação, mas pouca transformação. E daí vai o povo, né? Não sei quantos milhões de evangélicos no Brasil, 35 milhões de evangélicos no Brasil. Amém, glória a Deus por isso. Eu amo tudo isso, eu quero ver multiplicar mais ainda, mas esses 30 milhões de evangélicos precisam realmente fazer a diferença e ter a mente transformada e serem livres para se tornarem verdadeiros libertadores. Porque aonde ainda a gente está escravo, a gente não vai conseguir libertar ninguém. Então a ânsia do Simão lá atrás era libertar os outros, era pôr a mão e os caras, era a ânsia dele, porque realmente há uma ânsia da gente querer fazer mais. Mas para que a gente possa fazer mais, o libertador precisa vir. O libertador precisa ouvir a nossa voz. O libertador precisa o nosso cheiro. O cheiro do nosso clamor precisa subir até Deus. E a gente chorar verdadeiramente por liberdade, com lágrimas. Eu costumo dizer: as lágrimas que você pede o teu carro zero, as lágrimas que você pede a tua casa, as lágrimas que você pede o teu companheiro, a tua companheira que Deus tem para você, tem que ser as mesmas lágrimas que se dobram diante de Deus e fala: Senhor, mexe comigo, me transforma. Porque senão a gente vai continuar vivendo de maneira rasa. Nós não podemos viver de maneira rasa. Deus tem algo profundo para nós. Há um avivamento chegando aí, e nós precisamos estar preparados para receber esse avivamento. Porque o avivamento ele vem, o poder de Deus vem sobre nós, na medida que nós nos submetemos a Ele. Eu creio no impartation, eu creio na imposição de mãos, eu creio de colocar e transferir algo para a tua vida. Só que se eu coloco a mão na tua cabeça e você não está debaixo da autoridade de Cristo, se você não está num processo de obediência, de lapidação para receber isso, você não tem espaço dentro de si para poder receber. Por quê? Porque o espaço está ocupado totalmente com os seus desejos e com os seus pecados. Não entra, não vai, não tem espaço, eu posso pôr a mão. Não vai. E o que acaba acontecendo? Você perde a sua oportunidade. Porque o inimigo ele sempre vai trabalhar para nos escravizar. Não pense vocês que escravidão foi só no Egito. A gente vê que depois do Egito vieram a escravidão da idolatria dos homens. Na época dos reis, tanto é que o Senhor teve que colocar o povo novamente num cativeiro, lá na Babilônia. Passado isso, nós vemos que a igreja é fundada, quando nós vimos em Atos dos Apóstolos, e começa o quê?
uma escravidão da religião, onde começa a se matar em nome da religião, fazendo com que as pessoas se tornassem escravas de tudo isso. E nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja. E para que esse poder que está prometido em Joel 2:28, porque aquilo que foi derramado em Atos é apenas o começo de tudo isso. Joel 2:28 vai dizer que derramarei não é do meu espírito. Eu vejo algumas pessoas falar, derramarei quer dizer em parte. Mas ali eu derramarei o meu espírito, ou seja, o todo, sobre toda a carne. E os jovens profetizarão. Algumas pessoas terão visões, os velhos terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito. Há algo muito mais poderoso que está por vir. Mas a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa ter uma mentalidade liberta. Porque, como eu disse para vocês, estamos nos últimos dias da igreja na terra. E já há uma preparação do anticristo para esses últimos dias. Eu estava vendo uma reportagem essa semana. Quem já ouviu falar do multimilionário e o cara famosão chamado Elon Musk? Ele é dono de uma empresa chamada Tesla. Ele é um homem que está desenvolvendo foguetes, uma empresa chamada SpaceX, onde o foguete ele levanta e o foguete agora ele não precisa mais voltar daquele jeito que voltava antes, ele vem pousando novamente. Ele está desenvolvendo carros elétricos de última geração lá nos Estados Unidos. É um cara excepcional. Mas sabe qual é o último projeto desse homem? A implantação de alguns fios menores do que fios de cabelo dentro da mente das pessoas. E esses fios, uma vez implantados, ele pode manipular a mente das pessoas. Ele está fazendo isso com o intuito para que as pessoas sejam pessoas mais inteligentes, que as pessoas sejam pessoas mais desenvolvidas. No primeiro momento você pode falar, uau, quanta pessoa vai poder. Mas isso é tudo um pano de fundo que o inimigo está fazendo para a manifestação do anticristo e ele manipular mentes de pessoas que estão debaixo do jugo do pecado. Nós precisamos entrar num processo em que o Senhor venha libertar verdadeiramente a nossa mente, para que a gente não fique dependente desse sistema que o anticristo vai construir. Porque nos últimos dias, se você não tiver a suposta marca da besta, talvez seja o começo de tudo isso, seja esses chips implantados na cabeça. Se você não tiver isso, você não planta e não vende. Mas a partir do momento que você tem a mente de Cristo sobre a tua vida, você não vai precisar de recorrer nada disso. A mente de Cristo, ela é capaz de fazer coisas sobrenaturais. A mente de Cristo, ela é capaz, é a mente mesmo de Cristo, ela é capaz de fazer com que uma moeda, ela vá para a boca de um peixe. A mente de Cristo, ela é capaz de falar com uma figueira e no outro dia ela amanhecer ressequida. A mente de Cristo, ela é capaz de tocar numa menina e falar, levanta e anda. A mente de Cristo, ela é capaz de produzir com que 5 pães e 2 peixinhos se tornem alimento para 6.000 pessoas. Você não vai precisar disso. Por isso que Jesus já diz lá, às vezes a gente não codifica as coisas. Jesus ele diz lá em Mateus 6:33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, você não vai precisar entrar naquilo que o mundo tem para poder te escravizar. Mas tudo isso começa agora, tudo isso começa com pequenas atitudes, tudo isso começa com a nossa casa, tudo isso começa dentro de nós. E a gente precisa estar realmente submisso e debaixo do jugo do Espírito. Percebeu que algumas disciplinas a gente não consegue nem fazer, por quê? Porque a gente está escravo das coisas.
Tem gente que não consegue jejuar, porque é escravo de comida. Tem gente que não consegue orar, porque é escravo do tempo. Tem gente que não consegue ofertar de maneira como o Espírito Santo está dizendo, por quê? Porque é escravo de mamon. Aí para ele tudo é dinheiro. Vamos para tal lugar? Não tem dinheiro. Ou vamos fazer tal coisa na igreja? Vamos juntar aí todo mundo, vamos melhorar a casa aí para a gente. Fazer com excelência para o reino, vamos deixar a nossa igreja bonita. Não vou participar não, pastor, não tenho dinheiro. Se submete ao jugo de mamon, vai pedir dinheiro para mamon. Será que eu tenho dinheiro na conta para poder? Mas ele não consegue ser livre e entrar dentro do seu quarto e falar: Senhor, eu quero participar daquilo, manda recurso para mim de alguma forma. Eu quero fazer tal coisa, manda recurso de alguma forma. Mas não, primeiro pede para mamon, para depois ir pedir para Jesus. Está escravo do dinheiro, está escravo de mamon. E nem percebeu ainda, está vendo? Por quê? Porque tem a sua pizza no final de semana. Tem a sua gasolininha para andar, tem não sei o quê. Amém. Agora quem que está dominando? É Jesus que está dominando? É o Espírito Santo? Ou é o umbigo? Não, porque se for mexer isso aqui, eu vou ter que tirar tal coisa, daí não dá. Cara, Deus tem mais para nós. Enquanto você quiser viver nessa vida de conforto, nas casinhas do Egito, o teu clamor não vai subir e Deus não vai vir te libertar. Toda a libertação de Deus, Ele vem mediante um clamor, e todo clamor que sobe aos céus, Ele vem com uma resposta. Todo clamor que sobe aos céus, ele vem com uma resposta. E você precisa estar conectado com o Espírito Santo. Porque talvez essa resposta que esse clamor que você fez subir algum dia, talvez ele esteja chegando numa forma a qual você não esteja reconhecendo. Porque a gente formata Deus, né? A gente pede algo para Deus e fala assim: ó Deus, tem que ser desse jeito. Tem que ser dessa forma. Se não for, o cara não reconhece. Você vê... Está lá, Lucas 24. Cleopas e mais um discípulo andaram com Jesus, ouviram as palavras de Jesus, só que fizeram uma historinha dentro da mente deles, como seria a vitória de Jesus. Jesus vai vir com um exército, vai vir com porta-aviões, vai vir com B-52, vai vir com avião, com jatos, com drone voando, destruir todo mundo, Roma, tá, beleza. Não. Jesus foi para a cruz, e na cruz o poder de Deus é liberado para a humanidade. Só que os caras não percebem. O presente maior tinham recebido o poder de ter a mente de Cristo, o poder que manipula todas as coisas, o poder que pode orar a Deus sem intermediário e vir a resposta direto do céu. E o cara não percebe. Aí Jesus fala: vou dar uma moleza para esses caras, vou dar um boizinho para eles. Vou ver se os caras acordam, né? Aí Jesus vai lá, 11 quilômetros passeando na estrada de Emaús. Então, o que aconteceu aí? Então, cara, tinha aí o Jesus, varão profeta, cheio de poder, fazendo milagres e maravilhas. Nós pensávamos que ele ia ser o libertador de Israel, mas não é. Jesus está ali andando. A resposta estava ali. Ei, muitas pessoas estão com a resposta na tua frente. Muitas pessoas já receberam a resposta da tua vitória. Muitas pessoas já receberam o código lá de Deus, o que tem que mudar. Basta você acordar para as coisas espirituais. Mas como que eu acordo, pastor? Parece que as coisas não mudam. Vai falar que Jesus, ele deu de sair. Eu vou sair de perto deles. Mas eles constrangeram Jesus a ficar mais um pouco. E é isso que Jesus gosta. Constranja Jesus de ficar mais um pouco. Quando eu vim falar aqui naquele momento do louvor, por quê? Porque às vezes a gente está louvando e parece que não deu um arrepio nas costas, parece que o negócio não aconteceu, parece que a lágrima não veio no rosto, parece que o chu não veio, mas insiste mais um pouco. É Ele falando: eu estou indo. Clama a Ele, fala: Senhor, fica mais um pouco, porque nesse mais um pouco Ele vai se revelar.
E na hora que ele fica mais um pouco, ele faz ali um ranguinho para eles. Faz ali uma fogueirinha com pão. E ele divide o pão para aqueles homens. E na hora que aqueles homens comem o pão e falam assim: nossa, não nos ardia o coração quando esse homem caminhava conosco. E eles puderam entender que era Jesus. Oh! Sabe quando que as coisas vão começar a se revelar para a tua vida? Como você ir para o pão, vai para o pão, lá no pão está escrita a resposta daquilo que vai fazer a diferença na tua vida. Mas não, é mais fácil eu ir na internet e ver a pregação do fulano. Lá vai estar a minha resposta. Não vai estar a tua resposta lá. A tua resposta está no teu secreto. A tua resposta está na tua comunhão com Deus. A tua resposta está na tua vontade de mudar. A tua resposta está na tua casa. Está na tua casa. Você pode ir aí fora. Amém. Vai ter coisa boa. Eu, de vez em quando, me alimento. Mas a tua resposta é onde você está plantado. A tua resposta está com o teu pai. Com a tua mãe espiritual. Pode bater. Se você tem uma filiação espiritual, pode bater aí fora, pode ir. Depois você vai voltar. Depois você vai voltar. Capítulo 3 de Êxodo. Aleluia. Versículo de número 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esse texto aqui é Deus falando com Moisés. Moisés foi um homem que nasceu debaixo da escravidão. Foi um homem que foi para o Egito, estudou no Egito, aprendeu todas as coisas do Egito. E no dia que ele entendeu que ele queria ser livre, ele quis libertar toda a galera dele. Só que não adianta a gente querer libertar toda a galera sem ainda a gente ser livre dentro do nosso coração. Moisés, por mais que ele tivesse conhecimento, ele ainda não estava apto como libertador. Ele precisava passar por um processo. Cada um de vocês que estão aqui nessa noite são chamados para ser libertadores, assim como Moisés o foi. Mas é necessário que se passe por um processo. Porque se nós não passarmos pelo processo que Deus tem para a nossa vida, ao invés de libertar, nós vamos matar. E você não foi chamado para matar. Se você ainda não passou pelo processo para poder ser um libertador, não tente libertar ninguém, porque você pode acabar matando pessoas. Moisés, ele foi lá, ao invés de fazer o que ele tinha que fazer, um egípcio para poder libertar os seus amigos. Ele não tinha essa autorização. E sabe o que acontece? Por causa disso, ele foi enviado para um lugar chamado Midian. Sabe o que Midian quer dizer? Conflito. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite falando: eu estou em conflito comigo mesmo. Há algumas coisas que estão conflitantes na minha vida, algumas coisas que não batem, algumas coisas que eu já não me sinto bem em fazer, algumas coisas que não acontecem mais na minha vida. Sabe o que é? É Deus trabalhando nos teus conflitos para que você seja o libertador. Porque depois de 40 anos, e 40 vai falar de prova com Deus, depois de 40 anos de conflito, o clamor de Moisés subiu até os céus. E Jesus desceu para conversar com ele, na sarça ardente. Falou: cara, está na tua hora. Eu quero você como libertador. E ele deu uma série de desculpas para Jesus. Mas Jesus falou: não, é você. E esse homem foi lá, com toda a sua experiência, conhecimento egípcio, conhecimento das coisas do mundo, mas o conhecimento daquele que pode transformar corações. Sabe, o teu conhecimento secular é uma maravilha,
Mas o que realmente vai impulsionar a tua vida é quando você aliar o conhecimento que você tem das coisas desse mundo com o conhecimento daquele que vem dos céus. Quando você verdadeiramente tiver um encontro com Ele, Ele vai juntar essas duas realidades dentro de você e vai expandir a tua mente para que você possa ser um libertador. Ele vai colocar a mente de Cristo. Ele deu mente de Cristo para Moisés. Como, pastor? Deus falou para ele, ó, eu vou jogar um pedaço de pau na sua mão, você vai ver que o negócio vira cobra. Você vai operar milagre. Você vai se mover no meu espírito. E Moisés foi lá, fez o que fez, 10 pragas, e o povo foi para a libertação. Então o povo vem numa dinâmica para poder ser liberto. Todos os sinais e maravilhas tinham acontecido no Egito. O faraó foi obrigado a reconhecer que só o Senhor é Deus. Porque a partir do momento que Deus começar o teu processo de libertação, algumas coisas vão começar a acontecer na tua vida e vai doer. As primeiras 3 pragas lá do Egito, o povo passou junto. O povo passou junto. Porque doía. E cada vez mais que Deus mandava Moisés falar com o faraó, Faraó apertava mais ainda a vida do povo. Deixa eu dizer um negócio para você. Se você tem andado em retidão diante de Deus, se você tem buscado o Senhor e o negócio está apertando para o teu lado, acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Faraó está colocando as manguinhas de fora, achando que pode te intimidar. Não pare, não pare. É Faraó lutando. Faraó lutou para que o sacrifício não fosse um sacrifício de bois lá no deserto. Ele desistiu depois disso. Por quê? Porque o povo queria entregar o seu melhor. Impediu. Faraó impediu as crianças e as famílias de irem adorar. Ou seja, Faraó tenta impedir a família de ser salva. Mas o negócio continuou. Faraó impediu o povo de poder ir adorar. E perceba para você ver, o povo, Moisés chegava para Faraó e falava, ó, permita que o povo vá adorar. Não era para o povo ir morar lá, era para adorar. Por isso eu digo para vocês, a tua adoração, ela tem valor diante de Deus, ela tem tanto valor que o inimigo tenta impedir a tua adoração, mas uma adoração sincera, um desejo de adorar, vai fazer com que o Senhor leve cada um de vocês para a terra prometida. Por isso que não pode ficar, eu quero te adorar. Não é assim, é movimento, é vontade, é sede, é fome. Até que chegou um dia que Faraó não aguentou mais. Falou, vai esse povo, vai esse povo. Agora olha que Deus, olha que coisa maravilhosa. Capítulo 12 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Sabe o que Deus está falando aqui? No dia que eu vou operar um milagre, a partir desse momento você começa a contar a tua vida a partir deste dia. O dia que eu te libertar, você começa a contar a tua vida a partir deste dia. O dia que o Senhor nos liberta, é o início de um novo ciclo na nossa vida. E não falo da libertação de você ter recebido Jesus, não. É a libertação que você recebeu daquele pecado, daquela mania, daquele jeito de ser que tanto você alimentava. A partir do dia que o Senhor te libertar disso, inicia-se um novo ciclo na tua vida. O novo ciclo na tua vida não começa com um novo mês. O novo ciclo da tua vida não começa com um novo tema das nossas séries. O novo ciclo da tua vida não começa com um novo ano que vai virar. O novo ciclo na tua vida acontece a partir do momento que você clama, o céu responde e algo muda dentro de você. É a partir daí que começa. Em algumas áreas da minha vida, eu tenho 1 ano. Algumas áreas da minha vida eu tenho 1 mês. Algumas áreas da minha vida eu tenho 13 anos. Porque são áreas onde eu clamei, o Senhor operou, entrou e fez um novo ciclo na minha vida. É assim que nós devemos ser. Então Ele está falando, vocês vão contar a partir de agora, porque eu vou fazer algo novo. E o Senhor vai
opera milagre no meio daquele povo, abre Mar Vermelho e o povo vai para o deserto. Lembre-se bem, todas as vezes que você for liberto de algo, você entra num deserto. Ai, pastor, mas para que tem que entrar no deserto? Para provar se realmente aquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu e aquele que te libertou está borbulhando dentro do teu coração. Porque o povo entra no deserto. Miriam faz o pagodinho dela lá. Ah, legal. Cavalo de faraó, foi novo. E ninho de fogo e tal. Só que 3 dias depois, não tinha água para beber. E o povo está lá na frente de Mara, lá murmurando. Ai, que bom que seria voltar para aquela vidinha. Não volte para aquela vidinha. A falta d'água, a fome, é temporário na tua vida, é para saber o que está dentro do teu coração. Jesus tem algo maravilhoso para a tua vida. Mas sabe o que aconteceu com aquele povo? O povo não soube valorizar. O povo não soube ser grato ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor fez. Salmo 116, verso 12 vai dizer: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Você já parou para ver o que o Senhor tem feito na tua vida? E você, homem, você, mulher, às vezes fica focando por aquilo que Ele não fez. E aquilo que Ele não fez é porque você não está apto a receber, porque tudo aquilo que Ele fez e você está apto para receber, você recebeu. O povo esqueceu a gratidão e mostrou que eram homens que foram libertos, mas que não estavam livres. Não sejam desses, não seja um liberto que não ande como livre. Porque o povo tentou a Deus 10 vezes no deserto, até o momento que Deus falou: basta. Porque a paciência de Deus tem limites também. A paciência de Deus tem limites. Falou: não vou mais tratar com esse povo, somente com a próxima geração. Porque esse povo não entendeu nada. Olha comigo, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, olha o que vai dizer. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, o povo estava no deserto e já via Jesus se manifestando através de uma pedra. Imagina você andar 100 quilômetros, na hora que você olha, a pedrinha está do lado de novo, jogando aguinha. E o cara não reconhecia aquilo como milagre, ficou tão comum, que ele não reconhecia como milagre. E que aquilo, quando se tornou comum para ele, acabou sendo não valorizado. E às vezes acontece isso conosco. Não valorizamos o nosso arroz com feijão no dia a dia, porque estamos tão acostumados que tem aquilo para nós. Mas quem coloca aquilo na tua mesa é Deus. Todo dia a pedra está lá para dar um arrozinho com feijão para você. É Deus. E às vezes a gente nem faz ação de graças. Mas olha o que vai dizer. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles eram movidos por cobiça. E sabe o que é a cobiça? A cobiça é diferente de ambição. Ambição é ambição boa, ambição de ser um crente melhor, ambição de ser usado na mão do Senhor, ambição de dar o melhor para a nossa família, amém. O problema é quando nós nos tornamos cobiçosos, porque a cobiça é nós querermos ter aquilo que Deus não tem para nós. É nós queremos algo que não podemos ter. É eu olhar para a mulher do próximo e querer a dele, não a minha. Isso é cobiça. Era isso que o povo estava vivendo no momento onde Deus estava cuidando, onde Deus estava levando eles para uma terra que mana leite e mel. E aquela geração morre. Levanta uma nova geração, guiada por Josué. Josué, cujo nome quer dizer Jeová é a salvação,
que é o mesmo nome de Jesus no hebraico. Ele é um símbolo maravilhoso de Jesus, ele é um tipo de Jesus, porque ele pega uma geração que estava com o coração novo, que estava com o coração disposto, que estava com o coração sedento para viver o novo de Deus. E eles submeteram à autoridade de Josué. Eles foram até Josué. E Deus fala assim para Josué: a partir de agora eu vou fazer algo novo, eu vou abrir o Jordão e vocês vão entrar na tão sonhada terra prometida. Os menores que tinham ali tinham 40 anos de idade. E eles entraram naquele lugar. Eram homens de 40 até 80 anos de idade. Entraram naquele lugar. E sabe qual que é a primeira coisa que Deus faz com eles? Fala, quando vocês entrarem lá, vocês vão ter que derrubar gigante. Vocês vão ter que conquistar. Nada vai vir de mão beijada. Mas eu vou dar poder para vocês. Eu vou dar a minha mente. Eu vou dar o meu poder. E vocês vão ser vitoriosos em tudo. Somente cumpre as minhas instruções. E Deus fala assim, primeira cidade ali, Jericó. Jericó era uma cidade com grandes muralhas. Muralhas tão gigantes que diz os historiadores que carruagens podiam passear por cima daquelas muralhas. E Deus dá uma instrução para eles, fala assim, a partir de hoje, vocês rodeiam Jericó uma volta por dia. E no 7º dia, vocês rodeiem Jericó 7 vezes. Ou seja, rodearam Jericó por 13 vezes. Você já parou para pensar por que são 13 vezes? 13 vezes, porque é o número de tribos que haviam ali em Israel. Não eram 12. 12 eram territórios tribais. 13 eram tribos. E existe outro simbolismo por isso. Porque vai falar que eles rodearam 6 vezes. Sabe o que é os 6 vezes? É Deus falando assim, primeiro você tenta fazer do seu jeito, porque 6 é o número do homem na Bíblia. Primeiro você se dispõe, primeiro você vai, primeiro você me obedece e faz do teu jeito, a tua maneira, sem medo de errar, porque eu te mandei. As pessoas vão caçoar de você, as pessoas vão falar, nossa, mas que loucura que é essa? Mas rodeia 6 vezes. E ele vai falar, quando for entrar na 7ª vez, você rodeia 7 vezes, porque daí é eu que vou operar. Eu vou diante da minha perfeição, eu vou no poder de Deus. E vai dizer que na 7ª rodeada, na 13ª, as muralhas caem de maneira sobrenatural. Sabe o que significa Jericó? As fortalezas que se levantam na mente das pessoas, não permitindo que o Espírito Santo venha entrar na mente dessas pessoas. E aquela pessoa que você fala, você dá instrução, no outro dia ela vai lá, ela faz diferente. Pessoas que estão com uma fortaleza mental e não permite que o Espírito Santo entre de maneira plena, de maneira específica na vida deles. Parece que a palavra vem e bate, não vai. Mas o libertador está aqui para fazer com que essa mensagem venha entrar dentro da tua mente. As muralhas vão cair, a trombeta vai soar. É preciso a gente tomar posse de Jericó. E sabe qual que é a primeira coisa que Deus faz para provar se realmente as muralhas caíram da mente daquele povo? Foi falar assim, vocês vão entrar lá agora e não vão pegar uma prata e um ouro dali de dentro. Porque quando o camarada ele é verdadeiramente liberto, não é prata ou ouro que vai fazer ele se desviar dos caminhos do Senhor. Porque ele não é mais escravo de Mamon. Jesus tem acesso pleno. Vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 11. Eu tenho que correr para finalizar essa mensagem. 2 Coríntios, capítulo 11. Desculpa, capítulo 10, a partir do verso 4, vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Cristo para a destruição de fortalezas, destruindo todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando a mente cativa à obediência de Jesus Cristo. O que ele está dizendo ali? Pessoas que ainda têm fortaleza na mente, elas fazem as suas próprias verdades, elas criam as suas próprias realidades, elas levantam as suas próprias muralhas.
Aí você vai falar com ela, fala, cara, Deus tem algo novo para a tua vida. Ai, pastor, mas para mim não tem não, porque falaram mal de mim lá atrás, lá, e isso mexeu comigo. Que mexeu com você é de Jesus. Ai, pastor, não pode tocar nesse assunto comigo não. Sabe por quê? Tocar nesse assunto, eu sou traumatizada com isso. Para com isso, Jesus já te salvou, já te sarou. Já derrubou as muralhas, deixa Jesus entrar, vai para frente, segue o fluxo. Jesus vai fazer de você um libertador na área onde você foi escravo. Mas ele não pode tocar no assunto de adultério, que meu marido adulterou comigo. Cara, ei, Jesus entrou para trazer perdão, Jesus entrou para fazer algo novo e você vai curar casais agora. Eu vinha para a igreja, eu tinha um problema com dinheiro. Falava de pastor, já via o cara ladrão e tal. Cara, deixa Jesus entrar e você vai ser um semeador do reino. Você vai ser um cara liberal que Deus vai poder dar mais na tua vida, para poder multiplicar as tuas finanças. Deixa a tua mente ser cativa ao Espírito de Cristo. Era isso que Jericó queria dizer. E o último simbolismo de Jericó: as primeiras coisas que eu te der, você consagra a mim. Eu quero as primícias, não porque eu preciso de algo, mas porque eu quero que a minha imagem, o meu poder, quem eu sou, esteja em primeiro lugar dentro do teu coração. Essa é a mensagem do homem livre. Porque o camarada que é escravo, ele fala assim, arrumei um emprego novo, vou dar dinheiro para Deus, vou nada, vou pegar isso aqui para mim. Mas veja a vida do Acã, que foi o cara que pegou a cunha de ouro, pegou um pedaço de prata, pegou uma capa babilônica, escondeu sabe aonde? Debaixo da sua casa, debaixo da sua tenda. E aquilo começou a trazer maldição na arraial, e Josué falou, mas o que é? E Jesus foi lá e falou para ele, procura lá, faz um sorteinho aí, joga um dadinho aí, faz um 2 ou 1 aí. O negócio foi vindo, caiu na família de Acã. O cara era escravo. E sabe o que aconteceu com o escravo? Morreu apedrejado. Hoje ninguém morre apedrejado mais não. Mas sabe o que acontece hoje? Se você permite que essa mentalidade tome conta da tua mente, vai continuar patinando na tua vida. E a gente não quer isso para você. A gente quer que você viva como livre, não como escravo. Vamos colocar de pé.